Olá, mais uma vez com vocês aqui no Painel Regional, hoje com um assunto muito importante, falando da saúde ocular, falando dos problemas e a importância de você fazer a prevenção, fazer os seus exames. Hoje nós temos um número muito elevado de pessoas que só se preocupam com a saúde ocular quando dá problema, hein? Mas não é bem assim. Hoje nós temos um especialista aqui, Dr. Marcos Garcia, da Unilaser. Alegria muito grande tê-lo aqui. É o médico da nossa família, já vem de geração para geração. Que alegria tê-lo aqui, hein? Obrigado, eu fico muito contente, muito à vontade. Adoro você há muito tempo, né? Essa atração mútua. Eu sou seu fã também. Eu venho aqui feliz da vida, viu? Prazer estar com você. Mas, doutor, a gente tem visto aqui as dificuldades, né? Principalmente falando de saúde ocular, as pessoas remontam lá atrás, poxa, nós temos uma população de idosos muito grande na cidade, o pessoal fala, pô, eu gostava lá do pronto-socorro do olho da Santa Casa, aí as coisas eram muito difíceis, a gente tinha 2 ou 3 especialistas e é muita gente utilizando, mas de 30 anos para cá, muita coisa mudou. Nós somos hoje considerados, Santos é considerada hoje a cidade número 1 do Brasil em oftalmologia, até pelos núcleos e conglomerados que trabalham com a saúde ocular, mas ainda o pronto-socorro dos olhos agora mudou de endereço. É na Francisco Glicério, doutor? A gente tem um serviço privado. É 24 horas? Não, então, infelizmente, devido às características da região, a região vai crescendo e a noite vai começando a ficar cada vez mais vazio, né? Te lembra, 20, 30 anos atrás, a gente saía de noite, tinham várias farmácias abertas e tudo. Hoje em dia, no período da noite e na madrugada, a procura diminuiu muito, talvez pela violência e tudo mais diminuiu. A Santa Casa mesmo restringe o horário, tem um atendimento até às 17 horas, depois das 17 horas ele seria atendido por um médico clínico e se precisasse chama o oftalmologista ou interno. A gente tem um serviço privado que é da Unilaser, a gente estende para os pacientes que têm plano de saúde, Santa Casa, até às 22 horas. E a gente acabou identificando, depois de um tempo, que depois das 22 horas até às 7 horas da manhã, a procura era muito pequena. Realmente a procura era muito pequena. Um pouco maior no período de férias, excepcionalmente, mas a procura era muito pequena e é muito difícil hoje ficar aberto a madrugada toda. A estrutura de segurança para a gente ficar aberto, mesmo as leis trabalhistas, os custos de ficar aberto de noite, acaba inibindo. Então a maioria dos pronto-socorros vai acabar atendendo de noite tudo que é mais ou menos geral e fica com um profissional na retaguarda. E a gente vê esse efeito também dentro da pandemia, o efeito pós-pandemia. A gente vê que a própria indústria, ela arrefeceu, ela desaqueceu, a gente tem um número muito grande de desempregados, muita gente, a indústria paralisou praticamente geral. Nós temos aí as indústrias automotivas, trabalhavam em 4 turnos, hoje trabalham em 2. Pois é. E aí aquelas coisas que você tinha o polo industrial de Cubatão, o porto que trabalhava 24 horas. Então, acidente do trabalho sempre existe, sempre tem. E com esse arrefecimento, acredito que também influiu no movimento, né, do cotidiano dessas pessoas. Com certeza, né, a gente que tinha era mais esse público-alvo, né, acidente de trabalho, essas coisas que... Era normalmente acidente ocupacional, era o cara que estava trabalhando com uma lixadeira, com um produto químico. E isso é preocupante, porque esse terceiro turno, que é o terceiro turno da noite, eu até às vezes falo que é o custo da violência na metrópole, né? Quantas vagas de emprego se fecham quando a gente... Hoje em dia tem algumas farmácias que trabalham em esquema de revezamento, uma ou outra por bairro. Quantos empregos? Posto de gasolina ficava aberto a noite inteira, academias de ginástica, supermercados, que para quem trabalha o dia inteiro, e a gente que vive dentro do hospital, quantas enfermeiras e técnicos auxiliares que tem turnos deixavam... Tudo isso é uma geração de emprego direto e indireto. E aquela coisa que a gente sempre fala, né? O círculo virtuoso da moeda dentro da cidade. Você gera emprego, essa pessoa gera emprego, consome,
arca com seus impostos, que aquece diretamente a prefeitura, mas parece que com o modelo de administração hoje, o modelo de gestor hoje, ela não preocupa mais com isso, não. O negócio é aumento de taxa, aumento de imposto, cria-se mais algum penduricalho para o contribuinte pagar, e as prestações de serviço estão ficando aquém, a eficiência, a qualidade de serviço público, né? Isso aí dá para a gente fazer um outro programa aí, inteiro, só para falar dessas necessidades. Não, é verdade, né? E a importância do atendimento, quando a gente fala de pronto-socorro do olho, porque muita gente fala assim, deu um problema lá, o cidadão teve problema com queimado, teve um problema de solda, um problema... Uma coisa é você no teu pronto-socorro para atender a clínica geral. Mas a vista, o olho é especialista, né? Porque no primeiro atendimento, se você fizer equivocadamente, você pode até comprometer a visão do cidadão, né? Não, e mesmo em São Paulo, reduziu demais o número de serviços. Hoje, uma cidade daquele tamanho, a gente devia ter umas 2 dúzias de pronto atendimentos de especialidade, de oftalmo, otorrino, subespecialidades importantes. Hoje é difícil. Hoje eu estou com, de vez em quando o paciente me liga e fala, estou em São Paulo, preciso de um pronto-socorro. São pontualmente algumas instituições que ainda conseguem financeiramente subsistir e sobreviver, porque a carga de imposto é muito grande, e é isso que a gente fala, né? De vez a gente aumentar o bolo, enriquecer a cidade, produzir mais, porque se a gente produzir bastante, o imposto, que é uma parte desse bastante, é muito. Se a gente produzir pouco, a gestão pública fica tentada a manter o mesmo orçamento aumentando taxa. Nossa. E isso é muito ruim, porque se a gente pudesse trabalhar a noite inteira, e eu me lembro quando eu fazia residência, tinham serviços em São Paulo privados que atendiam à noite e você podia marcar sua consulta. Essa proposta que a gente tem privada na Unileite, na Francisco Glicério, que a gente até chama de consulta sem hora marcada, porque ele não está somente para uma emergência. Pode ser que você trabalhe o dia inteiro e não queira pedir atestado e você queira fazer um óculos depois do expediente. Pode ser que você trabalhe por hora, você seja um empresário de você mesmo, você é um motorista de aplicativo, você tem um caminhão e você não quer perder trabalho. Então você vai perder uma lente de contato, fazer um exame de fundo de olho. Então a gente flexibilizou. Hoje o mundo precisa de flexibilização de horário. Para que não aconteça isso que a gente acontece. 7h30 da manhã, todo mundo indo para o trabalho. 6 horas da tarde, todo mundo voltando para o trabalho. Horários de pico, horários de rush. Aí a rua fica metade do dia que não é usada por ninguém e metade do dia é usada por gente demais. E a gente tem um público-alvo aqui no painel regional, que é o internauta, é a pessoa que está lá no seu computador, está nos assistindo. E a gente tem aqui o novo normal, as doenças desse novo normal, do fica em casa, hoje a geração tecnológica, e a gente tem que quebrar aqui um estigma. Eu falo para os meus filhos, pai, só tem que ir no oftalmologista, porque o senhor é velho. Eu falei, como é que eu sou velho? Então, não tem esse negócio de velho nem novo, não. A saúde ocular é uma coisa que preocupa na tenra idade, na meia idade e na melhor idade. E essa importância, eu gostaria, o senhor é um especialista, um dos maiores nomes que eu conheço no Brasil da oftalmologia. Doutor, precisa dessa cultura hoje. Já começa não só no seio do lar, que é a família que a gente tem de sagrado, mas na tenra idade, nos bancos escolares. Eu fiz uma lei, por exemplo, enquanto vereador, que a gente tinha aquela preocupação. Muita gente quer dar diagnóstico, às vezes o cidadão não está acompanhando, quer falar de determinada... o menino acho que tem determinado problema, o menino tem dislexia, o menino ele tem um comportamento... Não, ele não enxerga. É verdade. E às vezes a mãe não sabe, não prestou atenção, e esse primeiro contato com a escola, que a gente fez essa lei já é de 2010, e a gente tinha lá atrás... Aí minha filha tem razão, vai dizer que eu sou velho. Aí ela fala assim, pô, pai, o senhor lembra do... o Lions fazia aquela campanha maravilhosa. Sight First, maravilhoso. Né? Nossa, o Lions fez isso é importante. Muito importante. Essas barreiras nós temos que quebrar. O que aconteceu com o efeito fica em casa, ou pandemia, as redes sociais... A meninada está enxergando menos, está tendo mais problemas aí com relação à visão, à exposição, à luz, à lâmpada. O que o senhor sentiu nesse momento de pandemia e o que a gente pode orientar aqui esses jovens, né? Os pais e as mães, na tenra idade? Qual é a primeira coisa que a gente faz para esse menino hoje, que ele está brincando, mas a primeira hora que ele começa a ver livro e letras,
começa a complicar, né? O mais importante é que, assim, antes da pandemia, as crianças já começaram a entrar no mundo digital e a usar o celular dos pais, o tablet, o computador, o que é absolutamente normal. Com a pandemia que eles passaram a ter aula em casa, eles passaram a ficar muitas horas no computador. Então, a criança tem dificuldade, com o passar do tempo, de ficar usando só a visão de perto digitalmente e vai miopizando. Então, a gente vai ter uma geração de crianças míopes. Então, a gente tem que deixar essas crianças pelo menos 2 horas por dia em qualquer tipo de atividade que não seja digital, que não seja mexendo com o celular, com o tablet, com o joguinho no computador. Eles têm que sair, eles têm que ficar sob exposição da luz do sol, eles têm que enxergar o horizonte, aquelas brincadeiras que a gente tinha na nossa geração, você saía de casa e andava de bicicleta e jogava bola. Eles têm que voltar a se socializar. Graças a Deus os números da pandemia são bons. A gente tem uma imagem interessante aí, que são crianças na China, onde na China as carteiras escolares não permitem que a criança chegue pertinho do celular ou do livro, porque eles perceberam números gigantescos de miopização, e é um país onde a saúde é estatizada. 1 bilhão de crianças para receber óculos todo ano, quanto custa isso para o Estado? É verdade. Mas o que acontece para a China serve para a gente. Lógico. Então é interessante para os pais sim, interagir com a criança. Eu sei que às vezes a gente chega cansado em casa e os filhos pedem o celular, a gente dá. Mas nós temos aqui um produtor, tem o lamparina e tem o olho vivo, viu? Fica no celular o dia todo. Olho vivo! Solta essa imagem aí Essa é uma imagem real das crianças na China, que desde a ideia da pré-escolar eles não deixam. Isso seria mais ou menos como uma criança enxerga com miopia, sem uso de óculos. Então as crianças começam a enxergar apenas bem de perto e com muita dificuldade para longe, o que vai atrapalhar essa criançada na vida adulta, porque a miopia ela tem um certo caráter genético familiar, mas esse tipo de comportamento está aumentando o número de míopes. E aí a criança míope é um custo para a família, para a sociedade, para a empresa, porque ele vai usar óculos provavelmente a vida inteira. E dependendo da profissão, pode ser que ele não consiga exercer. Então era importante que a gente fizesse uma campanha, que a vida digital é importante, mas que as crianças precisavam de um período de intervalo não digital, de algum tipo de atividade lúdica, que eles estivessem fora do ambiente fechado, que parece que a luz do sol também estimula alguns neurotransmissores que são importantes. Né? Nada substitui o calor humano. Nada, a presença de outro ser humano. Essa situação da rede social, do telefone, tem pessoas que se ficam sem o telefone pelo menos um dia ou algumas horas, já sente ansiedade, muda o dia, fica nervoso, se aborrece. Isso é global, isso é mundial? Infelizmente é global sim, e a gente percebe, quem tem filho sabe, como é difícil desligar essa meninada, né? Hoje eu acho que o maior castigo que tem, eu acho que é o camarada chegar e falar pro filho, vai ficar sem internet 1 semana, porque porque tirou nota baixa, dá o celular aqui. Para eles é a morte. Eles ficam online. Se você tiver curiosidade de pegar o telefone num deles e no fim do dia, parece o número de horas que ficou online em cada aplicativo, qual tipo de aplicativo, é um número de horas muito grande. E hoje eu não posso nem punir, porque você imagina durante a pandemia, eu tenho filha única, eles ficavam em casa, a gente sai para trabalhar sozinho. Ainda foi um colchão emocional poder conversar com os amigos. Mas agora que a pandemia, se Deus quiser, os números estão mostrando um arrefecimento, uma luz de esperança para o ano que vem, a gente tem que voltar. Eu vejo com bons olhos as crianças terem voltado na escola privada, espero que voltem precocemente para a escola pública, porque o dano que foi feito também para essas crianças com 2 anos não foi pequeno. E em muitos sentidos, a gente vai saber disso com o tempo, né? Como faz para desmistificar, né? Porque o que mais tem é conselho de comadre, né? O que não é, o que é bom para um. Todo mundo é um pouquinho de médico, né? De louco, treinador de futebol, né? Falei, não, mas a vista é muito importante. E a gente sabe que a saúde ocular, muitas das pessoas só procuram quando afetou. E existe ainda o estigma, vou ter que usar óculos. O cidadão já apela logo para uma cirurgia corretiva, quando pode ser usado isso. Eu tenho lá minha vizinha, fala assim, você vai estar com o Marcos Garcia hoje, né? Ele é meu médico. Fala para ele, a minha tia está com glaucoma devido a diabetes.
Então, o glaucoma também é um outro sim. calcanhar que persegue as pessoas, a diabetes, tudo que envolve, você fala assim, diabetes, pressão alta, glaucoma, a catarata, a cirurgia de catarata é uma coisa de louco em Santos, né? Não, melhorou muito. Santos realmente é um polo. A catarata a gente costuma chamar de cegueira evitável, porque o resultado da cirurgia é muito bom. Mas glaucoma, diabetes, são doenças perigosas porque são silenciosas. Você pode ser portador da forma ocular da doença do diabetes, que é a retinopatia, ou você pode ter glaucoma e não perceber nas primeiras fases que você tem. É absolutamente assintomático. Então o paciente pode ter glaucoma há alguns anos, muitos anos, está perdendo a visão periférica dos cantos, mas ele ainda mantém a visão central. Então se ele não procurar uma consulta periódica, depois dos 40 anos de idade, para que a gente possa ver o quanto ele está enxergando, dar uma medida na pressão, dar uma olhada no fundo de olho, ele vai passar sem diagnóstico. Se ele diagnostica precoce, ele não tem sequela. A gente não tem muito a cultura da prevenção. Não verdade. É uma coisa muito... Tem países que são muito mais organizados. Eu tive a curiosidade de conhecer o Japão. E eles têm essa cultura, né, da prevenção. E é interessante porque a prevenção economicamente é muito mais viável. Gera muito resultado, não só para o balcão público e para a longevidade do cidadão. Também, até para a própria empresa privada, para o convênio. Você vê que os bons convênios da cidade, eles investem em saúde preventiva, em campanha preventiva, porque é muito mais fácil você tratar o paciente do glaucoma no começo com colírio, fazer uma cirurgia grande para ele. Quer dizer que hoje o cidadão diz que vai fazer um check-up. Eu vou fazer... O cidadão acha que... Fui no meu médico, pedi lá um exame de sangue, exame de urina e ficamos assim. Não, se você já tem um histórico de diabetes, vá no seu oftalmo correndo. Exato, mas o não diabético... pode diabetes, pressão alta, vá lá correr, porque já pode ter alguma indisposição, pode ter alguma anormalidade. Pode, a gente sim. com 20 anos eu enxergava tudo, doutor. Aí quando eu cheguei com 40, tive, para perto. Aí fiz uma correção, aí aguentei mais uns 5 anos, mas para perto não tem jeito. Não tem jeito. E aqui na cidade a gente tem uma parcela muito grande da população com 65 anos ou mais. É verdade. Então talvez... Hoje acho que chega, beira quase 25% da população. Eu acho que daí vem a vocação para que em Santos tenham tantas clínicas que operem bem catarata, porque tem muito público que usa. É muito comum o camarada morar em São Paulo e quando ele aposenta, ele vende apartamento em São Paulo e vem morar aqui em Santos, São Vicente, Guarujá, porque a qualidade de vida nossa é muito boa. Então, a medicina exercida das formas corretas, com a medicina preventiva, e uma outra coisa interessante que eles chamam de medicina baseada em evidência. A gente usa as evidências do que aquela pessoa tem para que a gente não precise fazer tantos exames e mire mais. Pai que é diabético, provavelmente filho diabético, o paciente obeso, os pacientes que têm a genética ou que têm um pai ou mãe com glaucoma, determinadas etnias ou raças são mais predispostas a glaucoma. Isso tudo é bacana para que a gente não desperdice recurso. Essa doença, quando o senhor falou de etnia, de raça, a gente sabe que a população na comunidade negra tem algumas anemias falciformes, a gente tem algumas situações que estão umbilicalmente ligadas também à visão. Também à visão. Principalmente glaucoma. O glaucoma, a gente tem o glaucoma muito prevalente nos asiáticos. E nos afrodescendentes, o glaucoma costuma ser mais agressivo. A gente também tem muita vasculopatia isquêmica nos afrodescendentes. O que é a vasculopatia, doutor? Os AVCs, as tromboses, as oclusões arteriais e venosas, os casos de hipertensão arterial, eles têm uma prevalência maior. Então, com essas dicas, você vai ver, mesmo no Japão, eles têm um andar só para glaucoma no oftalmo, porque eles têm muito asiático com glaucoma. Nos estados americanos, que tem maior população negra, eles têm mais um approach maior para esses tipos de vasculopatia, hipertensão arterial. Isso que é bacana de fazer. E aqui na cidade, na verdade, na clínica privada já vem sendo feito. A gente não pode reclamar, porque no contexto Brasil, a saúde pública de Santos, ela é acima da média. Lógico. A gente tem a Santa Casa, que é uma mãe há 100 anos, que teve presente, a administração entra, a administração sai, a Santa Casa é apartidária. Eu sempre comento com os amigos, a gente fala sempre, conversa bastante, né, Marcos? E aí uma vez eu falei com a minha mãe, falava o seguinte: eu não consigo enxergar a cidade de Santos sem a figura da Santa Casa e a Polícia Militar.
Se a gente não tivesse a polícia militar, a gente estava na faixa de Gaza. Não, são as bases da Não é? sociedade, exatamente. Você é o lugar... Outro... Aí fala assim, o Vale do Ribeira, empobrecido, Baixada Santista. Não, nós estamos vindo regiões milionárias de São Caetano. Sim, região, o ABC é riquíssimo, né? Se socorrer da Vem Santa pra Casa. cá. Na pandemia a gente cedeu vaga Muitas. para ser paulista direto, né? E outra coisa que inverteu o polo, como você bem disse, não tem aí 20, 30 anos atrás, meu tio teve um deslocamento de retina. Precisamos ir no Bournier. Vai para Campinas. Bournier. Não, hoje é aqui. Nós temos um caso emblemático, até quem nos assiste e gosta de futebol. A gente tinha aqui o nosso Bruno Henrique, ídolo nosso. A gente viu lá. Teve um tempo que ele saiu do cenário de futebol e falou assim, ele tomou uma bolada no olho. O que foi? Deslocamento de retina, não é? O cara não quer jogar, não é? E a gente soube que foi a sua clínica que deu os primeiros socorros nele, né? Ele passou, você vê que exercendo hoje futebol em excelência, é um craque, né? O que foi aquilo, doutor? Ele teve uma hemorragia, ele teve muito azar, né? Teve uma hemorragia, se recuperou. Mexeu no eixo do olho? Mas é que demorou um tempo para a hemorragia absorver. Atleta de alto desempenho, o futebol hoje, a gente não tem noção, mas o futebol é um esporte brutal, né? São 90 minutos de intensidade, são gladiadores, né? Então, ele durante um tempo, até se recuperar e não correr risco de piorar, né? E o medo, né? Medo, camarada bateu outro de novo. Jovem, né? Tem que botar a cabeça na bola. Um craque daquele. Hoje eu vejo ele jogando futebol, uma que alegria, né? né? Um cara... Mas foi delicado, né? E graças a Deus correu bem. Você vê, eu fiz residência no Penido, em Campinas. Eu fui para Campinas fazer residência nos anos 90 para depois voltar para cá. E hoje, às vezes, eu atendo pacientes de lá, que passavam aqui em Santos e iam para Campinas. Às vezes ele chega lá em Campinas, algum colega meu de lá fala, não, temos vários colegas aí bons na Baixada. Tem mais gente aqui que fez Penido, que mora em Santos e que clinica. Então virou um polo realmente. E isso é interessante, porque... Às vezes, por estar muito perto de São Paulo, existe um desestímulo. O cara vai para São Paulo. Não tem mais necessidade. Não. Realmente tem algumas especialidades que se exercem em excelência. Então, na Santa Casa tem cirurgia cardíaca em excelência. Quem entrou na Santa Casa durante a pandemia viu 80 leitos de UTI atendendo aquilo, muito bem atendido. Quer dizer, feliz do gestor que tem na sua cidade uma Santa Casa para ajudar. E diga-se de passagem, a Santa né? Casa ela deu uma reviravolta no que tange a administração. Eu lembro, porque criei junto lá com o seu pai, com o João Garcia, com o Neves, com o Ballerini. Até você vê hoje, aquilo é obra minha, viu? No imposto, no IPTU, a contribuição Fantástico. de R$10. Fantástico. Porque naquela oportunidade, 2015, a Santa Casa estava sufocada cada dia mais, abraçando, só atendia praticamente o SUS, não tinha um equilíbrio, tinha uma série de pessoas comprando e gastando dentro do serviço público e que acabava glosando fatura, demorando a pagar. E a Santa Casa acabava pagando adiantado e recebendo por tabela SUS. Isso acaba inviabilizando toda uma estrutura. A Santa Casa sempre foi uma mãe, nunca questionou, né? Sempre atendeu. Atendeu muita coisa que hoje, não estava contratualizada. Hoje, a administração, diga-se passagem, aqui eu quero deixar um abraço aqui para o nosso amigo Ariovaldo, provedor da Santa Casa, ao Augusto, a todo o conselho deliberativo, lá o nosso irmão de sempre, o presidente Écio Lescrec. Santa Casa hoje é um espelho de como se administra um hospital público misto, um hospital privado. Exatamente. Que faz trabalho com o SUS, que tem toda a especialidade. A gente vê hoje equipamentos fantásticos dentro da Santa Casa, não ficar devendo nada a ninguém. Nós temos robótica hoje, os 10 grandes hospitais. O choque de gestão foi muito grande. Muito. Né? E a gente fica feliz, porque a gente corre o estado de São Paulo todo e acompanhei de perto a briga lá do senador José Serra com relação às emendas para fortalecer Santa Casa. O relator dessas emendas ainda foi o Baleia Rossi, do MDB, e conseguimos distribuir a estas Santas Casas, porque o ponto de referência de qualquer cidade que aconteça qualquer acidente na estrada, corre para Santa Casa. Sempre então, vai ser. Ali é a misericórdia mesmo, a benemerência, os médicos de ponta, estagiários, seja lá o que for,
qualquer bom médico hoje, se não passou pela Santa Casa, não valeu, né, doutor? Não, e é um grande centro formador de residência. É verdade. A Santa Casa tem residência de todas as especialidades. É um centro formador e a gente usa para captar novos talentos e novos especialistas. Tem muita gente que trabalha comigo hoje que se formou na residência da Santa Casa. E esses equipamentos, doutor, por serem equipamentos de precisão, a gente Caríssimo, sabe que é muito difícil o custo disso. A gente sabe que na Alemanha tem equipamentos de precisão maravilhosos, na Inglaterra, na Suíça. Como é que faz para adequar a esse custo-benefício? Por exemplo, doutor Marcos, já estão ligando aqui, doutor Marcos atende convênio, doutor Marcos atende Unimed, doutor Marcos é só particular, o doutor Marcos... Fala assim, olha, eu acho que a Unilaser, ela atende toda a camada da sociedade, né, doutor? A gente, como já está há muito tempo no mercado, desde 99, a gente acaba fazendo contrato com a maioria dos bons convênios da cidade. Existe uma prática, alguns convênios têm um sistema que se chama verticalização, que eles fazem tudo só dentro do hospital deles. Mas a maioria dos convênios que trabalha, que a gente chama de fee for service, que contrata serviço, escolhem clínicas na cidade que tem um bom padrão de atendimento e a gente contratualiza. Então a gente trabalha basicamente com os bons convênios da cidade, com os pacientes particulares, mas a maioria dos médicos que clinica ainda trabalha em alguns horários dentro da Santa Casa, e aí dentro da Santa Casa a gente atende o que tiver contratualizado, SUS e convênios e tudo mais. O problema do SUS é que durante muito tempo as tabelas do SUS eram altamente deficitárias. E isso é muito cruel, porque aí quem atende muito SUS, o prejuízo é muito grande. Não dá para achar esse equilíbrio no meio do caminho, né? É difícil, porque assim, tem alguns procedimentos que ainda são deficitários e a Santa Casa ainda realiza algum desses procedimentos. Devagarzinho, está tendo sensibilidade para que essas tabelas sejam revistas. Os procedimentos de alta complexidade, eles são empurrados para cima pelo custo do dólar, porque as máquinas são estrangeiras e as tabelas são em moeda nacional. Então, você imagina, a gente começou com a pandemia com o dólar a 3,80, nós estamos com o dólar acima de 5. Um kit de material para fazer uma cirurgia de catarata sobe 40%. Até a gente sentar para rever um valor com custos. Mas não tem um kit nacional para uma máquina dessa? Não tem. As máquinas que são importadas. E é de suma importância, a gente acompanha ao longo do Brasil, eu faço parte da Fundação Ulisses Guimarães, a gente dá assistência a 89 prefeituras diretas e 150 indiretas. E a gente vê, eu quero fazer um mutirão da catarata. Opa, peraí, amigo. Nós estamos falando de saúde ocular, a gente está falando da qualidade do problema da infecção. Catarata não é brincadeira não, hein? A gente tem visto em alguns lugares do Brasil o cidadão entrar enxergando e sair sem a visão. Porque em qualquer lugar que faz isso não, né, doutor? É muito melhor, de vez fazer um mutirão, ter uma rotina de operar bastante. Todo dia, você tem um número de pacientes. Os hospitais são grandes públicos. Não é muito melhor você fazer 10 cirurgias de catarata por dia no hospital do que juntar no fim de semana para fazer 300 cirurgias? Perfeitamente. Eu acho, Tudo é planejamento, né, planejamento. O mutirão era um problema. A fila era tão grande que foi um mal que teve que ser realizado durante um tempo. Vamos fazer um mutirão para tentar diminuir a fila, otimizar recursos e tudo mais. Mas todo mundo trabalha sob mais estresse e desgaste no mutirão. Certeza. O ser humano é factível. Tem uma hora que... Isso mostra a dura e nua realidade, né? O pouco caso e o empurra com a barriga. Não, isso é catarata, espera mais um pouco. Não, daqui a pouco o cara tá ruim da vista esquerda, ele vai perder a esquerda, quando vai fazer a direita já tá pega. E é um peso pro Estado, porque o cara deixa ele trabalhar, ele vai para aposentadoria precoce, ele vai para invalidez, assim como outras especialidades. E aí também o mutirão em alguns contextos foi explorado eleitoralmente, né? Fulano é do mutirão. Então eu ficaria muito mais feliz se o paciente público recebesse o mesmo tratamento que o paciente privado. Você acha que o paciente privado, o paciente particular, se eu falasse para ele assim, o senhor quer operar comigo sábado? Eu vou fazer 120 cataratas e faço o senhor também. O cara falar, não quero, eu quero um dia... Em cima disso que o senhor fala sobre a cultura da prevenção, e infelizmente a gente não vê isso desde a tenra idade, né? E que precisa, os veículos de comunicação, tá mostrando a importância da saúde ocular. Existe ainda a automedicação? Essas pessoas, tem umas pessoas fanáticas,
pó no olho, eu estou usando qualquer colírio, pega lá, se automedica. Qual é a sequela? Que problema pode trazer se ele utilizar uma medicação? Ainda existe automedicação? Ainda existe. Graças a Deus, para algumas drogas, os antibióticos hoje são limitados à receita carbonada com cópia, isso já melhorou bastante, porque a gente usava tão indiscriminadamente o antibiótico que o dia que você precisava usar o antibiótico já não fazia mais efeito. A maioria das farmácias vende os colírios mais simples. O que me preocupa muito são os colírios à base de cortisona, que é a prednisona e a dexametasona, que é um anti-inflamatório fantástico. Quando bem usado, ele é maravilhoso. No pós-operatório, ele é fundamental. Mas se você ficar usando sem receita médica indiscriminadamente, ele vai causar catarata mais rápida e glaucoma. Isso é muito comum. O paciente compra um colírio, ele pinga, o olho fica branquinho, desinflama, ele acha que está fazendo um bem para ele, vai usando o colírio, compra outro frasco. Quando chega lá, ou a pressão está alta ou a catarata está grande. Então, talvez a cortisona, o corticoide, seja o colírio que o oftalmologista mais tem medo que o paciente se automedique. E às vezes o cidadão só tem, às vezes, devido às intempéries, né? Ele tem vista ressecada, aquela lágrima natural. Esse liberado na farmácia, e às vezes o paciente liga para você pelo telefone. Lágrima natural? Chama lágrima artificial. Artificial. E aí a gente fala assim, olha, eu não estou te vendo aqui, vá para o hospital, mas se você tiver uma lágrima artificial, pode ir pingando para te dar um pouco de conforto até você chegar lá. Então a lágrima artificial é liberada nos Estados Unidos, é engraçado, você encontra até no supermercado, no Walgreens, essas coisas assim, tem para vender. A cortisona é o bicho-papão da gente, viu? A cortisona é o bicho-papão. Sempre vai trazer um efeito. E o colírio anestésico, que graças a Deus também foi proibido de ser vendido, só é vendido com receita, porque você tinha uma doença no olho, pingava o colírio anestésico, parava de doer, você não ia no médico, e a doença ia piorando. E as pessoas parecem que elas não ligam muito, às vezes, pelo habitat que convive. Exato. A gente tinha um número aqui, a gente fez um levantamento. Santos, devido ao porto, o maior porto da América Latina, os grãos chamavam um número muito elevado de pombos. O número de pacientes com toxoplasmose surpreende? Então, a gente ainda tem bastante toxoplasmose. Dos pombos, a gente tinha a psitacose, que vinha, uma espécie de um fungo que vinha do pombo. Da toxoplasmose, ainda parece que o vilão é o gato. O gato. Mas, de uma certa forma, o ser humano ele está dentro da cadeia de vida do toxoplasmose. Ele é um parasita eventual. No gato, ele funciona de uma certa forma. Vai para o intestino do gato. Onde o gato vai evacuar, se tiver água corrente, ele contamina a água. Essa água contamina o alimento e a gente se contamina. Então, a gente tem muita toxoplasmose. No Brasil, ainda é endêmico. E vista pega muito? Pega sim, porque ela pode fazer cicatriz no fundo de olho, é uma das maiores causas de perda de visão por uveíte, pode contaminar, por exemplo, a mulher, ficar muito tempo na mulher e durante a gestação passar verticalmente pela placenta e o nenê já nasce com o toxoplasma. Ainda temos bastante toxoplasmose, por isso que é importante lavar muito o alimento. E o tratamento disso depois, como por exemplo, meu irmão muito cedo teve toxoplasmose na vista, depois teve que tratar, logo em seguida teve que fazer uma catarata, né? Porque essa uveíte, como é que é? É bombardeio com... Então, aí a gente, dependendo do caso, você precisa fazer uma associação de antibióticos, normalmente uma sulfa acompanhada de um colírio dilatador para o olho desinflamar e doses bem grandes de cortisona. Eles tomam doses bem grandes. Porque aí também, por isso que acaba pegando... Acaba dando catarata, muito comum. E se tiver a felicidade de não fazer uma cicatriz grande, porque a toxoplasmose ela pode deixar cicatrizes irreversíveis no fundo de olho e mesmo você operando a catarata, a visão fica limitada. Interessante que a saúde ocular está em todos os momentos, na vida do cidadão. Está no nenê, no adulto, no velhinho, na grávida. Na melhor idade. Não escapa. Os números são gigantes. Quais são as dicas que o senhor podia dar agora com os nossos internautas, aqueles que nos assistem, a importância da saúde ocular, o que fazer da tenra idade até a melhor idade? Criancinha pequena, em idade pré-escolar, obrigatoriamente uma consulta no oftalmologista, de preferência um oftalmologista que atenda a criança, a gente tem alguns que não atendem, a maioria atende, exame de refração de óculos com pupila dilatada, que é a única forma da gente determinar exatamente o grau que a criança tem. No adulto, a gente consegue sem dilatar a pupila, na criança não. Adulto com mais de 40 anos, obrigatório uma consulta por ano.
Não dá para escapar. Pacientes com menos de 40 anos ou com hipertensão arterial, com baixo controle, diabetes, consulta antes dos 40 anos anual. Não dá para escapar. E se você tiver numa região grande, metropolizada, é mais fácil de fazer. Mas a gente não pode deixar passar. Do mesmo jeito que a gente coloca, puxa, tem que fazer um exame da próstata depois de tal idade, a gente tem que fazer o exame do olho. E aquele sujeito muito vaidoso, a gente vê aqui o ícone da comunicação, o Silvio Santos, que ele não gosta de usar óculos de jeito nenhum, mas de vez em quando ele tem que puxar lá. Puxa o pincené, né? A letra tá curta. A vaidade, né? A vaidade. A correção, a partir de que idade já pode fazer aquela cirurgia corretiva? E até quando vai isso? Porque o cidadão fala assim, não, eu já fiz a minha cirurgia e não vou ter mais problema. A gente pode operar geralmente a partir dos 18 anos, desde que o paciente mostre estabilidade do último cálculo do grau do óculos. Por isso que há a necessidade desse controle. Isso, às vezes o paciente chega com 18 anos, a gente mede o grau, espera um tempo, mede de novo para ver se ele não está flutuando para cima e opera. E a gente vai operar de 18 até o momento em que o indivíduo começa a ser candidato a catarata. Normalmente... Eu já estou nessa aí, doutor. De 18 a 60. Com mais de 60 anos, é mais fácil esperar um pouquinho a catarata vir, e aí quando opera a catarata, você já coloca uma lente dentro do olho que já vai te ajudar a corrigir o grau. Mas, via de regra, o adulto com mais de 18 anos é candidato à cirurgia para reduzir o grau. A gente tem... avançou muito a cirurgia do grau e durante a pandemia foi interessante que as pessoas que usavam óculos e máscara sofreram muito, porque a máscara embaça o óculos. Então foi um desafio, porque ou você colocava a máscara e colocava um esparadrapo para o vapor não subir para a máscara, a gente teve uma procura maior do que o normal durante a pandemia. Se operou muito menos pacientes de idade com catarata, porque os pacientes mais velhos não saíam de casa e não iam operar, mas os pacientes mais novos operaram mais de cirurgia de miopia. Isso foi interessante. Essas gerações agora usam menos lente de contato e procuram mais a cirurgia. Cidade praiana, litoral, a cultura sol. da praia, do Como esporte, é que é isso? né? O cidadão acha que, não, óculos escuro, tudo é igual. Não. A importância da lente, doutor. Se você comprar um óculos escuro, compre em ótica. Principalmente em ótica de pedigree, de boa presença. Santos também tem óticas muito boas. Algumas óticas com 50 anos, outras centenárias. E quais são as lentes mesmo que vai proteger o cidadão lá na praia, no seu momento de lazer, no sol? O senhor acabou de falar, olha... Meninada, vamos esquecer um pouquinho aí o computador, vamos dar uma passeada na praia. A gente se beneficia usando óculos com filtros 100% UV, A e B. As grandes óticas, o óculos vem com selo de procedência. Como a gente tem a ABNT... Tem algum número? Tem alguma coisa? Não, e aí já vem o selo dizendo que aquele óculos foi testado pela Associação Brasileira de Normas e que aquele óculos tem 100% UV. Quando você não compra numa ótica, que você vai comprar num camelô, numa loja de outro tipo de produto, de moda e tudo mais, você já não sabe de onde vem o óculos. E o engraçado é que a gente tem muito óculos de boa procedência que não é caríssimo. Lógico. Não é difícil encontrar um bom óculos. E hoje tem várias marcas. Várias situações. No nosso tempo a gente ia falar assim, o sonho do garoto foi, vou comprar um Bosch Long. Era Caçador. Todo mundo queria ficar Sylvester Stallone. Era uma lente Bausch Lomb e era uma G15. G15, Todo mundo queria um óculos daquele, né? Aquele óculos ele é secular, ele foi usado pelos pilotos da Força Aérea Americana durante o bombardeio do Japão, porque a luz batia, eles usavam. E aí apareceu num filme americano, que o Rock Hudson faz o papel do MacArthur, e ele colocou óculos e aquilo influenciou gerações. Do mesmo jeito que esse óculos foi feito em 37, ele é igual até hoje. Se a gente quiser comprar o óculos, ele é idêntico. E continua sendo bom, Continua sendo muito bom, fantástico. Então, esse é um óculos de boa procedência. Ele tem um monte de óculos bacana para todos os tipos de bolso. E as próprias lentes, elas também têm um custo. Também. E estão na dolarização, porque são importadas, Subiu, infelizmente Todas subiu. são importadas. A maioria. A gente já tem alguns produtos que são feitos no Brasil, que também tem associação de boa qualidade, mas o insumo vem de fora. Qual seria a mais cara hoje? É a alemã? Dependendo, os alemães sofreram um pouquinho por causa da zona do euro, teve uma época que empurrava o valor para cima, então aquelas grandes lentes da Carl Zeiss, que eram lentes famosas no mercado,
fantásticas, para longe e perto, elas chegavam por preços mais altos mesmo. Então, no top de linha do mercado, as lentes Zeiss, né? Mas a gente tem muita coisa bacana feita em outros países, no Japão, nos Estados Unidos, algumas lentes no Brasil, que são muito bem produzidas e são competitivas. De toda que é a variedade. Eu lembro que muito valor. Meu pai falava assim, poxa, eu tô com um óculos para perto, um para meia longe distância, e outro para procurar os dois. É, onde é que tá? Eu tenho, olha aqui, ó, com óculos aqui, ó. Tô velhinho também, né? A multifocal veio para ficar? Veio para ficar. E a multifocal foi evoluindo de uma forma que você pode, assim, eu gosto de usar a multifocal e jogar tênis, ela te dá mais longe do que minha distância perto. Eu gosto de multifocal, mas uso muito computador. Você faz um pouco mais intermediário. Mamãe usa multifocal, mas gosta de costurar. Privilegia um pouco perto. Eu lembro do papai que usava, tinha dois risquinhos aqui, um para olhar para cá, outro para cima, né? Eram as primeiras bifocais, flat top. Na época, isso foi uma tecnologia inimaginável. Quando veio o bifocal, isso aqui foi o sonho de muita gente, né? Muita gente tropeçou, né, doutor? Muito, até hoje. Eu tenho pacientes hoje que não conseguem se adaptar com a multifocal e ainda preferem. E as boas óticas fazem bifocal, se você pedir um bifocal. E o papel não tem jeito, né? O cidadão quer ler o jornal, não do papel ainda, tem que levar aquele papel. A gente aumenta o celular, mas na hora de ler o jornalzinho, sem o óculos, não tem jeito. Eu não abro mão de jornal, eu ainda gosto de disco, de jornal, eu sou na transição. Eu falo para minha filha que eu tenho meia idade, ela fala que não tem ninguém com 100 anos, que não é meia idade, que eu já tô velho. A gente guarda, né? O jornal é aquela coisa de acordar de manhã cedo. Eu recebo pelo celular, mas é bom abrir o jornalzinho, dar uma lida. Olha, o Lamparina tá com uma pergunta. Qual é a pergunta que você quer fazer, filho? Pode falar, doutor tá aqui. Não, o quê? Tá com medo da consulta? Não, pode ficar tranquilo. Doutor, falando sobre problemas de doenças infecto-contagiosas na vista. A gente teve uma coisa interessantíssima. O distanciamento social e o uso do álcool gel e de lavar as mãos já diminuiu muito. Inclusive diminuíram as outras doenças infecciosas também. O cidadão fala assim, doutor, eu tô com aqui um terçol na vista. Era muito comum. Né? Aquela que começa a grudar a vista. Conjuntivite. A gente sempre tem muitos tipos de conjuntivite? A gente tem anualmente os surtos de conjuntivites virais, que costumam ser enterococos, que varrem o continente. Vem lá dos Estados Unidos, passa pela América Central e América do Sul, e as crianças pegam, as empresas pegam. Esse ano a gente não teve, porque as pessoas ficaram em casa, ficaram em home office, de vez a gente dá a mão para cumprimentar, começamos a bater a mão no outro, ninguém mais se abraça, no elevador entra 3 ou 4 pessoas, todo mundo passa álcool gel. As doenças infecto-contagiosas diminuíram muito. E a importância do Estado no controle da qualidade do ar é fundamental. Fundamental. Eu vi em Piracicaba, tive recentemente para aquelas regiões onde o agronegócio é mais forte, principalmente da usina de cana, onde tem aquelas queimadas. E alguns especialistas falavam assim, mãe, isso tem trazido também... Doença respiratória. Problema respiratório. E de vista também, também, né? As conjuntivites E agora veio alérgicas. esse fenômeno que deu no interior, daquela poeira negra. Isso é horrível, né? Qual o impacto disso? Que maneira se pode proteger dessa situação? É complicado, porque como é partícula e fica em suspensão, a gente fica muito vulnerável. A gente não tem um método muito grande. Você via o pessoal fechando janela, não ligando o ar-condicionado, porque o ar-condicionado puxa de dentro para fora, chegando em casa e fazendo compressa de água gelada, usando lágrima artificial. Mas os mais vulneráveis são os pneumopatas e as crianças, que normalmente têm mais chance de ter essas doenças pulmonares obstrutivas crônicas, asma, bronquite. Então esse pessoal sofre mais. O que está em suspensão não tem como a gente se proteger, é muito complicado, né? Nós estamos aqui com um amigo nosso, participando também do programa, e ele fala assim, pandemia, não teve jeito, home office, ar-condicionado, sou viciado pelo ar-condicionado. Nossa, eu idem. E como é que faz isso? O cara chega um momento, a vista cansou, ficou seca... O colírio lubrificante ajuda muito. Se você não tiver colírio lubrificante, a água mineral que a gente usa para beber, geladinha, numa compressinha, numa gaze... Aquela história do soro muito. Fisiológico é bom? O soro quebra um galho. O grande problema do soro é que, como ele não tem uma tampa que seja muito confiável, a gente não pode guardar o soro durante muito tempo. E assim, quando a gente guardava o soro no banheiro por causa da lente de contato, se a gente for pensar bem,
O banheiro não é nem o melhor lugar para a gente guardar o soro, né? Porque A lente ainda é uma realidade? A lente tem muita gente que usa, diminuiu o número de complicação com a lente porque o jovem gosta da descartável. E aí a descartável tem menos chance da lente se contaminar, porque ele usa um número X de dias e joga fora. Mas o banheiro é complicado, porque no banheiro tem um cestinho de papel higiênico, é um lugar onde tem dejeto, e aí tem a escova de dente e tal. Então, você pegar o soro, guarda na geladeira, tenta colocar uma tampinha, fecha com um Magipack, alguma coisa, porque o soro aberto ele tem um período de vida, depois de alguns dias você tem que jogar fora. E é ruim, né? Compra meio litro de soro, usa um pouquinho e joga. Mas ajuda. Às vezes o paciente está num lugar e cai uma substância química, alguma coisa, você pega aquele litro de soro e lava bastante para diluir. Ó, caiu uma água de bateria, caiu um líquido de coroa de Cristo, estava cortando a árvore, você lava bem. Mas se você tiver uma água que seja potável, uma água mineral geladinha, dá uma sensação de refrescância muito grande. E o fenômeno do laser, doutor? Porque a gente falava deslocamento de retina, vai ter que suturar aquela retina. Nossa, o laser veio... Como é que é isso? Na oftalmologia, o laser ocupa vários espaços. Foi uma revolução. Foi revolucionário. Os primeiros lasers eram enormes. Eu mesmo, quando eu estava no Penido, o laser era do tamanho dessa mesa, ele dissipava muito calor, tinha um radiador. A gente ligava na torneira, a água entrava na torneira, circulava dentro do laser para dissipar calor. Hoje os lasers são do tamanho de um videocassete, de um toca-disco de CD, desse tamanhinho. São lasers sólidos. A gente tem desde laser para retina, que a gente consegue fotocoagular, cauterizar as hemorragias. Temos os lasers para a gente limpar atrás da lente da cirurgia da catarata, que é o IAG. Temos o laser para fazer a cirurgia de miopia, que é o Excimer Laser. E temos um laser que a gente pode cavar e tunelizar a córnea, o cristalino, que é o Phantom. Então é muito bom, porque o laser ele revolucionou, mas o laser ele também aumenta o custo da medicina. E eu fico imaginando o quão brilhante foi o Sabin quando resolveu o problema da paralisia infantil com uma gotinha que custava 10 centavos de dólar. Isso é ser brilhante. É verdade. Porque o laser precisa de manutenção, você está num grande centro, filtro de linha, e aí a gente paga, você compra o laser, mas a gente continua pagando uma joia mensal durante anos e anos, que é para ser a máquina Ingleside substituírem por outra e trocar peças. Então o laser ele é de alto custo, por isso que a gente não encontra, não tem capilaridade. Se a gente for muito para os rincões do Brasil, o paciente tem que sair da cidadezinha que ele está e ir para um centro maior para fazer laser. Essa realidade que a gente tem de Santos, de ter 5, 6 clínicas boas com laser terapia, isso é uma realidade norte-americana, isso não costuma acontecer. É que o estado de São Paulo é muito rico, a gente chacoalha, mas sobrevive. Lógico, com certeza. Mas o laser é fantástico, tem tanta coisa que a gente não tinha como tratar, ou tinha que tratar cirurgicamente, e hoje ou o laser resolve ou ele é adjuvante, ele ajuda, né? Eu me lembro na minha residência, cada laser que chegava no Penido, assim, a gente olhava e falava, não é possível que isso vai resolver dessa forma, né? Para os diabéticos é uma revolução, né? A gente coagula as hemorragias dos diabéticos em tempo, espetacular. E hoje, posso estar aqui em Santos, São Paulo, onde eu encontro a Unilaser? Hoje a gente está em Santos e a gente trabalha um pouco em São Paulo, eu e o Celso, o pessoal da clínica a gente trabalha pelo menos um dia por semana. Eu gosto muito de trabalhar um dia por semana em São Paulo, às vezes eu trabalho quarto e sábado, eles me chamam de feijoada. Eu acho que estar em São Paulo ajuda a gente a estar atualizado. Então eu adoro Santos, a gente tem muita coisa boa, mas não adianta negar que São Paulo é a capital da tecnologia e da novidade no Brasil e tudo que chega primeiro em São Paulo. Então é interessante para a gente estar vinculado a um lugar onde tem uma visão acadêmica, tratamentos novos e tudo mais. Isso obriga a gente... Duas coisas te obrigam a estar na ponta. Trabalhar em São Paulo, onde o nível de competição é muito alto, para não ficar na zona de conforto, e trabalhar num lugar que tenha residente, porque o residente está sempre te apertando para aprender, então você se obriga também. Quem pergunta quer saber. Você tem que estar bem para poder fazer docência. E São Paulo aqui é um pulinho para a gente, né? É um prazer. Temos grandes amigos em São Paulo. Hoje, o teu público-alvo da tenra idade à melhor idade. Como é que é isso? A gente tem na clínica uma médica sensacional, que é a doutora Érica, que ela é uma oftalmopediatra, ela atende a criançada. Isso é fantástico, porque a gente atende criança, mas ela atende em excelência, né? Então, eu atendo muito paciente de 18 anos para cima, eu gosto muito de trabalhar com cirurgia refrativa, que é tirar o óculos da meninada.
A gente opera catarata, quase todos os cirurgiões de oftalmo acabam operando catarata. Nós temos um departamento de retina in vitro, que tem o Celso lá, o Celso é uma máquina. Hoje a gente tem o Samuel, que já está quase 10 anos com ele. E a minha mamãe e o doutor João Garcia, o senhor está atendendo direitinho? Também, já estão operados de catarata os dois. O velhinho tá jóia, minha mãe tá meio devagar aí, mas tá levando. Essa pandemia deixou nossos velhinhos muito tristes, né? Até, para quem não sabe, nós estamos aqui numa família de grandes médicos e grandes músicos. Nós temos aí o doutor João Garcia, nós temos aí o seu irmão também. O Edu toca muito piano, Eduardo. Quem não conheceu também o tio Pedro. Pedrinho. Tio Pedro tratou muito das nossas crianças especiais, dos nossos meninos e meninas tesouro, um dentista amado por todos nós. Recentemente fez aniversário. Fez aniversário, Pedrinho, dia Pedro, 14 de outubro. Quer deixar um beijo aqui pro João Garcia, pra mamãe, para toda a família. Obrigado. E o nosso próximo programa, viu, Max? Nosso próximo programa nós vamos mostrar o talento. O talento você vai filmar lá no Banhas Music Hall, você vai filmar a banda com Marcos Garcia, Banha, Shima, o irmão do Marcos Garcia, a filha do Marcos. Dá um beijo para como é o nome? Vou mandar a Letícia. A Letícia é a nossa cantora, pianista, baterista. Tá pensando que é conversa? Nós vamos trazer aqui um vídeo para vocês. Doutor, pra gente deixar no ar, porque o senhor não vai deixar de vir aqui mais vezes, porque é um assunto de suma importância, o que a gente pode estar passando para o nosso telespectador, o nosso internauta hoje, o endereço da Unilaser e, logicamente, os trabalhos e que tipo de atendimento, com quem nós falamos lá. Nós temos lá a Célia, hein? A Célia já está há 20 e poucos anos comigo. A gente trabalha na Avenida na Costa, nós já estamos há mais de 20 anos na Avenida na Costa. Um abraço aí para o seu Lupércio Conde, que é um padrinho da gente. Até no Dia dos Pais eu ligo para agradecer ele. Nós fomos uma das primeiras clínicas no edifício Millennium, né? A gente gosta demais dele, ele ajudou muito a gente. E o nosso público-alvo é de 0 a 99 anos. Nós atendemos todo mundo com o maior prazer. A gente está lá para atender vocês. E uma mensagem de fé aí, que foram 2 anos difíceis. Vamos ter fé, que Deus é mais, e a gente vai sair dessa, e ano que vem nós vamos crescer, vai morrer menos gente, as pessoas vão prosperar, aqueles que perderam o emprego vão voltar a ter emprego e a trabalhar. E assim, a gente assimila muito o impacto, né? Eu não consigo esconder que eu fiquei triste esse ano todo, que a gente recebe uma carga tão negativa pela televisão, só mensagem ruim, mensagem ruim. Então, uma mensagem de esperança. O ser humano é por excelência um superador. O santista é um cara boa praça. Não tem uma pessoa que não vem para Santos, que não gosta, que não cogita morar aqui, né? Eu conheço você, sua família há muitos anos. Sei que é coração puro. Imagino o que você deve ter enfrentado, porque a gente conhece esse ser humano que está atrás desse jaleco, a gente conhece esse médico, esse irmão, esse companheiro. Sei que dias difíceis foram para superar, porque a Unilaser é uma família. E se segurar num momento de pandemia, num momento que praticamente restringe o ir e vir e fica em casa, as pessoas diminuem a frequência, baixa o número de pessoas e indistintamente acaba agindo na folha de pagamento, agindo no dia a dia. Eu sei que você sofreu muito e como todos nós, a gente não quer ver ninguém desempregado. Exatamente. Doutor, como é que foi essa fase para o senhor? Foi um desafio e, assim, graças a Deus, a gente, um pouquinho antes da pandemia, a gente tinha passado por um processo que a gente chama de creditação, onde a gente chama a ONA, é uma espécie de ISO para a indústria, mas é ONA para os hospitais. E a gente aprendeu muito sobre como funciona, quanto custa, e a gente desenvolveu alguns mecanismos de gestão para poder sobreviver sem desempregar. Do jeito que a gente entrou na pandemia, nós saímos sem desempregar nenhum funcionário. Nós conseguimos atravessar, mexemos em tudo que era possível para contenção de gasto e despesa,
mexeu com a vida de todo mundo, mas graças a Deus a empresa sobrevive, os colegas estão trabalhando, os funcionários estão lá, deu para manter todo mundo empregado e o camarada empregado ele vai para casa feliz porque ele pode ter o convênio médico dele, ele pode prover o sustento da família dele. As empresas têm esse papel social também muito grande, né? Eu fico triste quando eu vejo que às vezes a política pública do Brasil atrapalha a empresa. Deixa o empresário fazer a sua parte, porque aumenta a riqueza da sociedade. Assim, ninguém perde em ajudar o empresário, né? Eu fico muito triste quando a gente fica vendo mediaticamente vilanizar o empresário, o cara de sucesso. A gente não tem que vilanizar, você tem que agradecer. O cara fala, olha, fulano lá tem 250 mil funcionários. Graças a Deus, 250 mil famílias estão sendo providas e vivendo com dignidade. Então eu respeito demais o trabalho. Quem trabalha, para mim é tudo, sabe? Às vezes eu vejo a meninada falando, isso eu não faço, isso eu não faço. Eu não tenho vergonha de trabalhar com nada. Eu, durante a faculdade, eu já fiz de tudo. Eu já trabalhei tomando conta de criança em hotel, eu já trabalhei vendendo livro. Ninguém deve ter vergonha de trabalhar. Às vezes o cara sai daqui do Brasil para trabalhar no estrangeiro, para trabalhar numa fast food. Trabalha aqui. Por que você pode ir? Eu fui para o Japão, fiquei trabalhando lá numa fábrica, não sei o que, mas trabalha aqui. Não, eu voltei com dinheiro, mas lá eu trabalhei 2 turnos. Mas trabalha 2 turnos aqui, vamos fazer riqueza para o nosso país, para a nossa região. Perfeito. A Santos sofreu muito com a pandemia. A gente volta no shopping, no comércio, fechado, aluga-se, fechado. Isso é muito ruim. E é uma visão aí distorcida, não é multifocal e míope do administrador público que pensa que tudo tem que ser estatizado e tem que estar na mão do controle de tudo que acontece na cidade, no estado, no país, daquele que foi eleito. Não, você tem que criar o círculo virtuoso dessa moeda, você gerar emprego, renda, diminuir o analfabetismo, essa roda girar. Você fazer a roda girar sozinho, o país cresce. Vai para cima. Vai, mas aí o que acontece? Parece que os currais não acabam nunca, né, doutor? Isso é ruim. E o ambiente fica hostil para o empresário. Fica burocrático, fica hostil, a tributação é agressiva. Se cria os monopólios, se cria as fusões, se fecha portas e todo mundo poderia ganhar. Você trabalhando esse lado, você chega a competição honesta, transparente. Lógico. Principalmente quando o empresário lida com alguma coisa pública, mecanismos de controle, controladoria, ótimo. Mas tem que ajudar e não atrapalhar. É verdade. Hoje o empresário que sobrevive é um herói. Você imagina um camarada que tinha um buffet infantil, ou um restaurante, ou um cinema. Como é que o cara faz para ficar 2 anos? Não adianta eu falar para ele, olha, o senhor não precisa pagar o imposto esse ano, eu jogo para o ano que vem. Vai pagar como ano que vem? Aí ele tem que buscar crédito, a Selic está lá em cima. Quando ele vai buscar crédito, como é que ele vai pagar esse crédito? O que ele dá de garantia para pegar o crédito? Então a gente precisa dar uma pensada e tirar um pouco a corda do pescoço, deixar as pessoas darem empregos. E a gente falando aqui que o turismo vai ser a mola mestra, mas precisa fomentar entretenimento, bons lugares, restaurantes. Ficamos fechados 2 anos, que é o que você falou. Quem aguenta? Qual o hotel que fica fechado? Não tem Fica jeito. Fechado 2 anos, Ninguém os tem bares, gordura, restaurantes, os músicos que praticamente... Sem trabalhar. As escolas fechadas, escolas de idioma, escolas que ficaram... Quem conseguiu se adaptar... Escola de idioma, escola de música, escola de computação... Praticamente você estagnou e as pessoas tiveram a dependência total. Aí fala assim, o Banha, onde que tinha dinheiro em Santos? Em 2 lugares tinha dinheiro, na prefeitura, na Companhia Docas. O resto da cidade empobreceu. Empobreceu assustadoramente. A gente viu o centro da cidade na situação que está degradado, definhando. A gente está vendo os bolsões de pobreza. A pobreza ficava na periferia. Não, a pobreza já está dentro das áreas de comércio, da sua casa. Você vai vendo o desemprego. E a gente tem que retomar. Acho que a palavra de ordem hoje é esperança, dias melhores, geração de emprego e receita. Porque cada emprego que você arruma, você tirou 5 do balcão público. Exatamente. Eu acho que é por esse caminho. Doutor Marcos, obrigado, agradeço muito bom. A gente fica conversando aqui, fica conversando o dia todo. Agradeço muito a sua presença aqui. Acho que venha
mais vezes nos orientar. Quem sabe os nossos legisladores, nossos políticos estão nos ouvindo. A gente cria uma mentalidade em todo o começo do ano. Faça uma grande inspeção da creche ao ensino fundamental, que ali é a porta de entrada da educação, para a gente levar a saúde ocular nas salas de aula, chamar os papais, chamar as mamães, chamar os professores, para que a gente leve a importância da saúde ocular, como nós fizemos também com a saúde da voz. Muitos dos nossos professores, de uma maneira equivocada, ao longo do tempo, acabaram ficando sem voz, as pessoas não tinham controle, como proteger. Tudo tem, né, uma proteção, tudo tem um encaminhamento, a gente precisa ter esses cuidados. E a prevenção sempre vai ser o melhor remédio, né, doutor? Melhor e mais barato. Doutor, forte abraço, muito obrigado em tê-lo aqui. Viu, Baia? É bom te Foi ver. uma honra e aqui o painel regional é seu. Obrigado, gente.